Boa noite. Me chamo Cristina Amaral. Resido na cidade do Recife, em Pernambuco. Este relato aconteceu em meados do finalzinho de 1999. Eu trabalhava em casa, cuidando de crianças. Eu tinha uma pequena escola berçário, onde as mães deixavam suas crianças e muitas delas, como trabalhavam, aí deixava lá o dia todo, só pegava no final da tarde quando chegava dos seus trabalhos. Eu tinha naquela época algumas pessoas que me ajudavam, mas a quantidade de crianças que estava chegando, o lugar não estava mais suportando, então precisava de um lugar maior para expandir o meu negócio. O negócio estava indo bem, estava indo de vento e popas. As mães da região confiavam muito no meu trabalho, confiavam muito em mim. Então, num bairro chamado Apipuco, próximo onde a gente morava, tinha uma casa lá, há muito tempo abandonada, uma casa duplex grande, seria perfeito para o meu trabalho. Então, eu e meu marido, a gente foi dar uma volta lá na propriedade e ver como é que estava o estado. Pelo tempo de abandono, realmente, ela precisava de uma boa reforma. Tinha um bosque de lado, tinha um poço. A gente olhou tudo e decidimos que o lugar seria aquele. Fomos até a prefeitura descobrir de quem era aquele imóvel. E aí descobrimos que o imóvel já pertencia ao banco, pois os proprietários abandonaram e as dívidas que foi acumulando, o banco acabou pegando o imóvel. Fomos lá, conversamos, acertamos o trâmite e compramos a propriedade. Reformamos e depois de um tempo ela estava linda e pronta para ser habitada. Como citado, na propriedade tinha um poço, então, para evitar acidente com as crianças, meu marido fez uma placa de cimento e junto com mais 2 homens pegou a placa e botou no poço o tampando. Pronto, perfeito. Colocamos uns balanços nas árvores para as crianças poderem brincar. E assim, logo nos mudamos. Foi uma maravilha, uma felicidade só. Cada vez mais chegar mais crianças para eu cuidar. Tinha as pessoas que me ajudavam, mas sempre no final do dia, já caí na noite. Ficava poucas crianças, então eu dispensava as pessoas e eu ficava tomando conta das crianças que sobravam. Entre essas crianças tinha uma menina de 5 para 6 anos chamada Juliana. Sempre era a última a ir embora. Eu comecei a notar um comportamento estranho na Juliana. Ela sempre, mesmo quando estava brincando com outras crianças, eu via ela se virando e falando com alguém que não estava ali presente. Eu comecei a prestar atenção naquele comportamento dela. Cheguei até a perguntar para a mãe dela se ela falava sozinha em casa ou algo desse tipo, e a mãe falou que não. Cada vez mais isso ia evoluindo. E em casa eu começava a ver coisas estranhas. Eu começava a ver risos de crianças, às vezes choro, até crianças correndo lá fora. E me acordava muitas vezes assustada e olhar o que estava acontecendo. Cheguei a comentar com meu marido, mas ele falou que isso era besteira, que isso era coisa da minha cabeça. De tanta criança que eu cuidava, aquilo acabava ficando no meu subconsciente. Ele me falava que era igual como se trabalhasse no escritório, que tem muito telefone tocando. Quando você chega em casa em seu repouso, você acaba escutando o telefone tocando. Fazia sentido essa explicação dele. E um belo dia, eu deixei a Juliana brincando no balanço e fui lá dentro pegar algo para ela comer. Quando eu olhei pela janela, a Juliana estava no balanço. O impulso que dava era como se alguém estivesse empurrando ela. E ela ria e conversava. Rapidamente eu voltei e perguntei: Juliana, você tá falando com quem? E ele falou: com minha amiga, tia. Tava aqui agorinha, mas ela disse que precisava ir embora. Eu digo: que amiga, Juliana? Não tem ninguém aqui. Tá, tem, tia. Tem sim, ela tava aqui agorinha comigo.
mas ela disse que ia embora e que amanhã voltava. E aquilo já estava me dando medo. Eu falei novamente com meu marido. Ele falou que isso era normal, que tem criança que tem amigos imaginários. Ele falou que ele mesmo tinha um amigo imaginário quando criança, que eu tirasse isso da minha cabeça. Tá certo. Mesmo assim, as coisas estranhas em casa continuavam acontecendo. Eu me acordava à noite escutando criança chorando, ou correndo, ou sorrindo. Mas aí eu tentei administrar isso. Até que um belo dia, estava eu novamente tomando conta da Juliana, esperando a sua mãe vir buscar. Quando ela falou que estava com fome, que queria algo para comer. E eu deixei ela sentada no quintal, na mesinha onde a gente estava, e falei que já voltava. Quando eu entrei, que fui à cozinha, que eu olhei pela janela, a Juliana estava indo em direção ao poço. Então, eu saí correndo rapidamente. E para o meu espanto, quando eu cheguei lá fora, a Juliana estava na beira do poço e a tampa do poço estava metade aberta. E eu saí gritando por ela, a segurei e a puxei e perguntei: Juliana, o que está acontecendo? Para onde você ia? E ela me falou: tia, é minha amiguinha. Ela falou que mora aí dentro, que era para eu entrar também. Eu disse: é o que, Juliana? Não tem ninguém aí não, Juliana. E eu comecei a chorar. Eu agarrei ela e abracei e tirei ela longe dali. Quando a mãe dela chegou, eu tentei administrar a situação, a entreguei e me tranquei em casa. Quando meu marido chegou, eu contei tudo pra ele e falei que não ficaria ali nem mais um dia. Ele foi lá até o poço e viu que realmente a tampa do poço estava aberta. Era impossível uma criança abrir aquilo, já que para tampar foi ele e mais 2 homens para pegar a placa de cimento. Finalmente, ele acreditou em mim. Então, fomos pesquisar com pessoas mais antigas daquela região qual era a história daquela casa e descobrimos que há muito tempo seus antigos proprietários tinham perdido sua filha justamente naquele poço. Essa foi nossa história com o Bosque Assombrado. Boa noite.